E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, esse é o motivo pelo qual o GTA 6 não vai sair desde o lançamento para as versões de PC. Dá uma olhada. The developers want to make it as best as possible, and they have to work out all these little bugs that they haven't been kind of working on and putting to the side and they haven't seen yet. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, poucos instantes após o lançamento do trailer do GTA 6, a Rockstar Games e a Take-Two Interactive passaram a dar os seus primeiros pronunciamentos oficiais a respeito do jogo. E uma das informações reveladas pela Take-Two Interactive que pegou os fãs meio desprevenidos é o fato do game ser lançado inicialmente apenas para PlayStation 5 e Xbox Series, sem previsão da versão de PC. E bom, apesar dessa notícia ter desapontado diversos fãs, não é a primeira vez que a Rockstar Games faz coisas do tipo, até porque a versão de PC do GTA 5 foi sair quase 5 anos depois dele ter sido lançado. Mas por que será que demora tanto pra Rockstar Games lançar as versões de PCs do GTA após o seu lançamento? Pensando em responder essa dúvida de milhares de fãs, um ex-desenvolvedor da Rockstar Games chamado Mike Orks fez um vídeo no seu canal do YouTube dando mais detalhes o porquê dessa demora. Mas aí vocês estão curiosos pra saber o motivo? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, chega deixando o like pesado pra fortalecer e clicando aqui embaixo no botão inscreva-se que é de graça, ativando o sininho com todas as notificações pra não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. Mas antes, galera, só lembrando que agora nosso canal é oficialmente patrocinado pela Rox Energy, que é o energético dos gamers. Isso porque ele possui um composto energético que vai te garantir mais suporte físico e mental, além da redução da fadiga física e suporte energético para os seus músculos e cérebro. Sendo assim, você vai ter muito mais energia e concentração para curtir e se desempenhar melhor nos games, nos estudos ou até mesmo nos treinos. E o melhor de tudo é que o Rox Energy possui 21 sabores para você escolher. E para consumir é bem fácil. Basta despejar o pozinho na água ou até mesmo alguns sabores no leite, mexer por alguns segundos e tá pronto para experimentar. E o Rox Energy também tá disponível com versões de sachê com doses individuais ou até mesmo com um potinho com 40 doses. Exatamente, rapaziada, um potinho desse de Rox equivale a 40 latas de um energético tradicional. E bom, se você for comparar os preços, você vai ver que vai valer muito mais a pena levar o Roxy para casa e garantir muito mais energia nas suas jogatinas. Mas e aí, tá esperando o quê? Se você, assim como eu, precisa de energia extra para esperar o GTA 6, garante agora o seu pote de Rox Energy e esteja sempre pronto. Eu vou estar deixando o link do site deles aqui no primeiro comentário fixado, e se você utilizar o cupom SUNNYPLAY, você vai ter 15% de descontos. Então clica aí na descrição, experimente agora o Rox Energy, o energético dos gamers. E bom, rapaziada, o Mike Orks, que é um ex-desenvolvedor da Rockstar Games, vem compartilhando diversos vídeos no seu canal do YouTube, mostrando a sua visão de desenvolvedor sobre os jogos da atualidade. E é óbvio que com o lançamento do trailer do GTA 6 isso não foi diferente. Ele fez alguns vídeos reagindo ao trailer, né, comentando a perspectiva dele sobre essas novas animações do GTA 6 e muito mais. E também fez um vídeo comentando um pouco mais por que demora tanto para ser lançado as versões de PCs da franquia GTA. Como vocês sabem, primeiro o título sai para os consoles e só depois de algum tempo, né, 1, 2 anos até mais, ele acaba saindo aí para a versão de PC. Muita gente acredita que essa decisão da Rockstar Games se limita apenas por questão de grana, né? Porque eles sabem muito bem que lançando primeiras versões de console, com certeza todo mundo vai querer ter acesso ao jogo, e quem não tem esses consoles vai procurar garantir a sua versão para poder jogar o jogo, além também de comprar essa versão para console. E é óbvio que muito tempo depois, quando sair a versão de PC, todo mundo vai querer jogar também, né? Até para poder ter uma plataforma diferente para poder curtir o jogo, poder aproveitar os mods, entre vários outros recursos aí que a versão de PC nos possibilita. Só que segundo o Mike Orks, não é só a questão das vendas que é um atrativo para Rockstar Games lançar a primeira versão de console e depois a de PC. Ele explicou em termos técnicos o porquê que eles tomam essa decisão. E bom, vamos lá. Claro que a questão das vendas também contam bastante, né, rapaziada? Mas não por esse motivo que vocês estão pensando. Ele explica, né, que durante o desenvolvimento, geralmente os jogos são feitos em cima de versões de console, né? Sempre tem as versões de desenvolvedores dos consoles, onde os jogos são construídos. E a principal facilidade em otimizar esses jogos de console é porque justamente todos os consoles possuem o mesmo hardware, né? Então, você vai comprar lá o Play 5, tanto o seu console quanto o do Barack Obama, sei lá, vai ser o mesmo hardware, vai ter a mesma placa de vídeo, processador e memória e muito mais. Tudo bem que existem versões diferentes dos consoles, né? Agora vai estar saindo aí, por exemplo, a versão Pro do PlayStation 5, mas basicamente todo mundo que tiver o Pro também vai ter o mesmo console, então acaba sendo muito mais fácil de você otimizar, tendo parâmetros já pré-estabelecidos. E ele também explicou que a Rockstar Games geralmente lança primeiras versões de console porque é onde possui a maior porcentagem do público, né?
Até então, ele usou como parâmetro a versão do GTA V, que na época saiu para PlayStation 3 e Xbox 360. Ele comenta que na época o PlayStation 3 possuía a maior parte do mercado de games, né? Sendo assim, a maior parte das pessoas que possuíam consoles era um PlayStation 3. Isso somando ainda com a versão de Xbox 360, vai dar um número ainda maior do que as pessoas que jogavam no PC. É claro que às vezes separadamente cada console, o PC pode ganhar, mas somando os dois juntos, rapaziada, com certeza a maior parte do público joga nos consoles. Até porque, né, costuma ser mais em conta você comprar um console do que você montar um PC com a finalidade de jogar, né, que acaba sendo muito mais caro. Então, por uma questão de mercado, né, como a demanda, a procura pelas versões de consoles são maiores, eles são lançados primeiro, e assim, depois que esse jogo já tá disponível no mercado, né, com poucos bugs, totalmente otimizado, os desenvolvedores têm tempo de sobra para focar nas versões de PC que são muito mais complexas de otimizar. Ele ainda explicou, né, que basicamente os jogos para PC possuem uma estrutura diferente dos consoles, até porque nas versões de PC existem N setups disponíveis no mercado, né? Então as possibilidades de hardwares que vão estar disponíveis para a versão de PC são infinitas, né? Se você só for trocar os componentes de um pelo outro que tem no mercado, tem bilhões de possibilidades da pessoa que tá jogando aí em casa ter um PC diferente da outra, né? Tem placas de vídeo diferentes, memórias, placa-mãe entre diversos outros componentes. Então, a diversidade de hardwares é muito gigante. E ele explica que, basicamente, rapaziada, eles têm que testar no máximo de hardwares possíveis para poder causar estresse dentro do jogo, eles conseguirem encontrar esses bugs e substituir alguns parâmetros para rodar mais tranquilo ali no PC. Como, por exemplo, num hardware que é superior aos consoles, com certeza eles vão conseguir elevar ao máximo o nível da qualidade técnica e gráfica do jogo. Porém, eles também têm que levar em consideração que nem todo mundo tem um PC Gamer Pro que vai rodar tudo no talo. Tem também aquela galera que vai rodar com um PCzinho mais baratinho e que muitas vezes vai gargalar e vai estar cheio de bugs. Então ele explica que a intenção dele nesses casos é colocar ferramentas dentro do jogo que vão tornar ele mais bonito e esses defeitos mais imperceptíveis, né? E é claro que tem que ser testado também a questão dos bugs, porque com certeza, rapaziada, essa mudança de hardware também pode implicar nisso. Então, como esse processo leva muito mais tempo, né, também demanda muito mais testes, né? Ele falou que são milhares de testes feitos para as versões de PC. Isso com certeza leva tempo e também demanda uma grana, né, rapaziada? Então, eles vendendo as versões de console primeiro, eles conseguem levantar essa grana para continuar desenvolvendo o jogo ali até sair a versão de PC e corrigir todos os bugs. Ter uma alta gama de hardwares também para serem testados, né? Eles precisam testar em várias placas diferentes, processadores, memória e muito mais. Isso exige tempo, dinheiro e não é algo simples de ser feito, né? Eles não botam lá num conversor de console para PC e pronto, o jogo tá pronto. Todo esse processo é feito meio que de forma manual, né, rapaziada? Adaptando aí todos esses recursos para poder rodar tranquilo no PC, tanto em hardwares mais fracos quanto mais potentes. Já no caso do console, como ele comentou, né, é tudo padrão. Então eles conseguem desenvolver o jogo em um console principal e reproduzir pro outro, né, através de portabilidade ou realmente fazendo o port. Foi isso que ele comentou que no caso do GTA V, eles desenvolveram o game no PlayStation 3, tentaram extrair o máximo da potência do console na época e depois fizeram uma versão port pro Xbox 360 e no futuro pro PC. Então basicamente foi assim que aconteceu no GTA V e é o que deve acontecer também no GTA 6, né? Ainda mais levando em consideração que esse é um dos primeiros jogos da Rockstar Games da nova geração, sendo lançado nativamente, né? O primeiro jogo da Rockstar Games da nova geração. Então com certeza, rapaziada, não deve ser um trabalho nada fácil reproduzir esse jogo, né? Fazer um port dele para outras plataformas. Agora, eu tô muito ansioso para ver a versão de PC do GTA 6, porque se nos consoles ali que aparentemente a gente tava rodando, o jogo já tava lindo daquela maneira, com aquelas animações realistas, imagina só no PC, velho. Com Ray Tracing, com mod de gráfico, shader, textura e tudo aquilo mais que a gente já sabe que vem nas versões de PC, né? Com certeza os caras vão conseguir deixar o jogo ultra realista, sem mencionar os mods, né, mano? Vai ter mod lá da Lúcia desnuda, vai ter mod de carro, muita coisa pode estar chegando na versão de PC, sem mencionar os bugs, né? Os caras conseguem chegar em lugares inimagináveis e causar o maior furdúncio dentro da programação do jogo, o que deixa os desenvolvedores de boca aberta. Mas agora eu quero saber a sua opinião disso tudo. Será que realmente a versão de PC vai demorar tanto assim pra sair no GTA 6? E o que vocês acharam aí da explicação do Mike Orks? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, não esquece de acessar o link da Rox Energy aqui no comentário fixado. Aproveita o meu cupom de desconto SunnyPlay e garanta a energia extra pra esperar o GTA 6. E ó, se gostou do conteúdo desse vídeo, já sabe, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho, e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações, que é de graça. Lembrando, rapaziada, que estamos chegando quase a 70 mil pessoas que já ativaram o sininho com todas as notificações e não vão perder os nossos novos vídeos. Então, vamos tentar bater essa meta aí, que o apoio de vocês é essencial. Lembrando que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo, tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses
benefícios? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks. A partir de R$1, você apoia o nosso trabalho e deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre agora nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, que lá eu tô sempre postando tudo pra vocês em primeira mão e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!